Bem, e aí, um outro ponto que eu sempre falo, eu acho que a gente tem que ter um viés didático para entender as coisas, isso é um ponto importante, mas dentro dessa métrica didática existe um norte para a gente se organizar. Então, quando a gente classifica os exercícios em fase 1, 2 e 3, não quer dizer que um exercício ele será exclusivo daquele estágio. A gente vai ver vários exercícios hoje. Mas é uma forma de você compreender, certo? Então, por exemplo, o que é fase 1 para a gente é todo o exercício coordenativo. Só que coordenação motora, todo mundo acha que é o quê? A capacidade de fazer o movimento ritmado, tipo sambar, tem coordenação e tal. Não, coordenação motora, ela é uma valência física que integra várias outras valências. Então, a variabilidade motora, o equilíbrio, controle motor, respiração, core e postura são subvariáveis de quem? Da coordenação motora. Aí eu faço a pergunta para vocês. É possível produzir muita força com baixa coordenação? Depende. Depende da complexidade da tarefa. Mas, à medida que a gente vai treinando e praticando o movimento, a gente vai refinando o quê? A coordenação motora daquela tarefa. E, logicamente, você produz mais força. Então, existe também um entendimento de que força é igual a coordenação motora. E coordenação motora é igual a força. Então, se você pegar o Franz Bosch, ali a linha dele, de complexidade, ele não entende força como uma manifestação separada de coordenação motora. Mas a gente vai organizar um termo que está popular hoje e é mal compreendido, tá? E a gente vai organizar esse raciocínio. Coloca de um lado aí repertório motor e do outro variabilidade motora, que não são a mesma coisa, tá bom? Não precisa anotar igual não, só entende. Repertório motor é a biblioteca de movimentos que você domina, certo? É a biblioteca de movimentos que você domina ou que o seu aluno desenvolveu. A variabilidade motora, como o próprio nome já diz, é a quantidade de recursos que você gera para executar um movimento. É a quantidade de recursos que você gera para executar um movimento. Vem cá, meu jovem, por favor. Tu nombre. Não é estereótipo não, mas entra na posição de uma saída de bloco aí. Como se fosse fazer os 100 metros. É. Que isso, jovem. Bota a base de apoio, que é a mão no chão. Isso aí. Tá horroroso, mas serve. Isso, olhar para frente. Não tem problema não, flexionar mais um pouquinho o joelho para frente. Então vamos fazer a seguinte, não está visualizando? Chega mais para frente, é isso? Pode chegar ali, isso, depois da TV, melhorou? Melhorou? Vamos pensar o seguinte, o nosso amigo, ele vai fazer uma saída de bloco. O nosso amigo é um Bolt, a gente está fantasiando várias coisas aqui, tá? Beleza, esse é o movimento de saída de bloco. Faz ele em câmera lenta, rapidinho, vai. E volta. Isso. Continua agora. Very slow motion, mais lento, isso. Digamos que ele faça 30 sprints de 100 metros. Continua, estou explicando ainda, jovem. Isso. E a gente está filmando a biomecânica desse movimento, certo? Nesses 30 sprints de 100 metros, ele alcançou, em média, ali, entre 9,1 e 9,8 segundos, certo? Ou seja, ele teve uma média de desempenho que não variou muito. Isso é importante. Agora, digamos que a gente pegue só esse frame, que é o quadro da saída de bloco dele, certo? E a gente parou para analisar ângulo de cada articulação, torque da pelve, quadril e joelho. Vocês acham que em cada sprint ele vai usar padrões biomecânicos similares, sim ou não? Em cada saída de bloco ele vai usar estratégias diferentes. Pode ser um ângulo menor de tornozelo, outro de quadril. E aí se a gente jogar isso dentro de um plot, de uma estatística, você vai ver uma variação. Uma medida de dispersão do ângulo articular, de torque. Mas essa variabilidade, ela vai gerar um desfecho de resultado similar, que é a proximidade do tempo do sprint dele. Mas isso é interessante como recurso, porque às vezes o dia o vento está diferente, às vezes num dia o psicológico dele não está tão estável, mas como ele já tem uma variabilidade de recursos dentro daquele movimento, ele consegue explorar essa variabilidade e ter um desfecho de resultado mais eficiente. Então, se a gente entra em complexidade em neurociência, eu não acabei de explicar, cara, cadê a saída de bloco? É sério, pô, cadê a saída de bloco?
Então, quando a gente entra em neurociência e complexidade, o que a gente entende? Cadê a saída de bloco? Quanto maior a variabilidade... Pode sentar agora, muito obrigado. Quanto maior a variabilidade dentro de uma tarefa, mais recursos a pessoa tem para ter sucesso. Repertório motor, ou de movimento, é a quantidade de exercícios. A variabilidade motora é a variação de execuções dentro de uma tarefa. É a possibilidade de variações de execução dentro de uma tarefa. Mas que esses recursos vão levar a um resultado similar e eficiente. E aí a gente começa a sair por terra da teoria de padrão de movimento, né? Como é que existe padrão de movimento se em um mesmo movimento eu tenho variações? Você pode agachar a vida inteira com carga diferente. O movimento parece similar, mas em cada repetição que você faz, não existe padrão. De tornozelo, quadril, joelho. E olha que interessante. Existem vários estudos que já mostram que pessoas com dor crônica, pessoas com lesão, elas tendem a reduzir a variabilidade motora delas nesse processo. E isso é ruim para a reabilitação e para o desempenho. Então, eu tenho uma dor lombar crônica. Eu começo a bloquear quadril, joelho e tornozelo como consequência da dor. E aí vira um ciclo, um looping de piora. Com a menor variabilidade motora, você diminui a capacidade funcional. Quando você pensa no movimento, você tem as variáveis dependentes, que influenciam, e as independentes. A execução do movimento é o desfecho de resultado. Então, isso aqui vai variando, mas o desfecho de resultado tem que ser eficiente. Então, é isso que a gente observa. Resumindo, não importa como, o que importa é como saiu. Então, você vai pegar um exemplo bem simples, um corredor maratonista, que o cara faz uma pronação excessiva, tipo antifisiológica e antibiomecânica. Mas essa pessoa, no histórico dela, tem um nível de lesão, uma frequência de lesão baixíssima, nunca teve lesão. Para que você vai corrigir essa pessoa? Tá entendendo? A hipótese do caos não justifica a correção, porque o resultado é eficiente. É diferente de uma pessoa que tem um resultado ruim, tem um comportamento motor ruim e se machuca. Agora, a pessoa é eficiente, o movimento é feio e é pobre, ela não se machuca, o desfecho de resultado dela é eficiente. É isso. Mestre. Então a gente tem que parar de fazer terrorismo biomecânico nesse processo, né? O Michael perguntou se o indivíduo estiver na fase 1, os movimentos dessa fase são exclusivos ou você também pode incluir alguns da fase 2 para força básica? Muito importante a pergunta, que eu falei, são estágios de treinamento. Dependendo da lesão da situação, talvez você não consiga fazer isso, mas digamos que, igual a Luísa falou mais cedo, está com uma lesão no punho. Para o trabalho de complexo superior, antebraço e cotovelo, você vai dar ênfase no estágio 1 de treinamento. Mas, em diversos exercícios, você vai conseguir fazer exercício básico ou talvez até de potência com ela, sabe? Então, na verdade, é muito da característica da lesão que está acontecendo naquele momento. Agora, por exemplo, você está com uma dor lombar crônica com limitação e baixa variabilidade motora de movimento no segmento. Como é que você vai fazer um trabalho de fase 2 com uma pessoa que não tem um nível de estabilização central estável sem dor, entende? Então você fica muito mais limitado de possibilidade de exercícios nessa situação. Ah, não, mas é uma lesão aqui, tipo uma epicondilite. Tem vários exercícios que eu posso fazer complexo inferior de fase 2 e 3. É mais nesse contexto aí. Ah, mas agora se eu tiver que fazer um front squat, já muda, porque tu vai ter que fazer um apoio de barra, sustentação e antebraço. Então, não é o exercício em si, é a compreensão do processo. É isso.